do Apocalipse, ela se alegra. Por quê? Porque é o triunfo da igreja, é a vitória da igreja, mas ao mesmo tempo é a derrota de Satanás sendo exposta. E é por isso que Satanás, ele vai fazer de todas as formas para que eu e você não compreenda o livro do Apocalipse e nem mesmo toda a palavra. Haja vista que eu e você sabe que Satanás não quer que nós conhecemos a palavra de Deus, principalmente o livro do Apocalipse. Por quê? Porque sua derrota está mencionada. Qualquer pessoa que passa por um momento de derrota não vai querer que essa derrota seja exposta. Da mesma forma, Satanás não vai querer que a sua derrota seja exposta. Então é por isso que ele vai fazer de todas as formas para que você não compreenda o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito em uma época por João, a qual nem todo mundo entendia. Não era para todos naquela época, mas somente para os escolhidos naquela época. Então foi escrita em um tempo que nem todo mundo entendia. Por isso que hoje, para a gente poder entender o livro do Apocalipse, a gente precisa buscar a fundo, estudar, a gente precisa meditar, a gente precisa da revelação do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que viver em oração, para que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e o que de fato está escrito. Veja bem que o livro do Apocalipse não é só a derrota de Satanás, mas o triunfo da igreja e as últimas coisas que irão já acontecer e que já está acontecendo. Veja bem, que outras pessoas, outras igrejas, denominações, teólogos, estudiosos, uns acreditam que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Uns estudiosos acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. Veja bem, eu não vim aqui discutir se é pré, se é pós, se é no meio. Não, independente de passar na tribulação ou não, você e eu precisamos estar preparados. O arrebatamento é algo que vai acontecer. É uma evidência, porque está escrito. E tudo que está escrito vai acontecer. E já aconteceu e está acontecendo. Se está na palavra de Deus, meu irmão, pode ter ciência e consciência que vai acontecer. Não é história de carochinha, não é história de pregador, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo que ela tem em sua essência a responsabilidade de se concretizar. Por isso que a igreja precisa estar firmada na palavra de Deus. Livro de Apocalipse capítulo 3, verso 7 vai dizer: quando João estava na ilha de Patmos, ele recebe do anjo, e o anjo recebe de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe de Deus Pai. Traduzindo, Deus entrega a Jesus, Jesus entrega ao anjo, e o anjo entrega a João na ilha de Patmos 7 cartas para ser enviada às igrejas da Ásia. E uma dessas igrejas se chama Filadélfia. As outras você conhece, não precisa dizer. Mas a igreja de Filadélfia é a única igreja que não se acha nada contra ela. Se você for analisar todas as cartas, se você for ler, meditar, compreender, você vai ver que dentre 7, só uma o Senhor se agradava. Só uma o Senhor decidiu honrar e trazer o reconhecimento de que essa igreja tinha a porta aberta, que ele era com essa igreja. Por quê? Porque guardava a palavra, perseverava na palavra. A igreja de Filadélfia é uma igreja honrada, recompensada e reconhecida. Por quê? Porque vivia a palavra de Deus. Se você for ler Apocalipse capítulo 3 e verso 7 em diante, você vai ver o que se destaca na carta é a palavra de Deus. Era uma igreja que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. É uma igreja que perseverou na palavra. Então veja que mesmo com pouca força a igreja estava na palavra. E o que eu vim trazer para a sua vida nessa noite é que é o seguinte: se a gente quer ser arrebatado naquele grande dia, as nossas vidas precisam estar enquadradas na palavra de Deus. Não tem outro segredo, meu irmão. Não tem outra história. O passaporte que te garante o céu é a palavra de Deus. O que nos garante naquele grande dia ser arrebatado com o Senhor é se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. Se a minha vida não estiver de acordo com os princípios, com os mandamentos, com a verdade, infelizmente eu não subirei, eu ficarei. Então veja bem, o arrebatamento é para todos aqueles que reconheceram ao Senhor
verdadeiramente. O arrebatamento é para aqueles que renunciaram ao seu pecado. O arrebatamento é para aqueles que, quando o pastor faz o apelo, você quer entregar a sua vida para Cristo, e essa pessoa levanta a sua mão e aceita, reconhece Jesus, confessa seus pecados, abandona o pecado, deixa a prática do pecado e agora começam a viver a palavra de Deus. O arrebatamento é para aqueles que decidiram renunciar o seu eu, a sua vontade, os seus desejos, as suas próprias emoções, os seus próprios prazeres, para agradar e se entregar ao Senhor. Uma coisa que eu aprendi, que servir ao Senhor e se entregar para Cristo e almejar o céu e querer esse Senhor, é entender que para mim eu estou indisponível, mas para o Senhor eu preciso estar totalmente disponível. Indisponível para mim, para o meu eu, para a minha vontade, para o meu desejo, para o meu prazer, para o que eu quero, para o que minha carne quer. Eu preciso estar disponível para a vontade de Deus, o querer de Deus. Entenda que servir a Cristo, você está abrindo mão de si mesmo para agradar ao Senhor. Servir ao Senhor é entender que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Paulo vai dizer que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está tentando dizer para nós é que o que vai reinar sobre a sua vida não é a sua vontade, a vontade do Senhor. Quem vai reinar na sua vida é o próprio Senhor. É você aprender e entender que você vai comer o que Ele quer que você coma, você vai vestir o que Ele quer que você vista, você vai falar o que Ele quer que você fala, você só vai aonde Ele quer que você vai. Viver para Cristo é entender, meu irmão, se aquela roupa não condiz com a vontade do Senhor, eu não posso vestir. Se aquele lugar não condiz com o Senhor, eu não posso ir. Eu preciso entender que viver para Cristo é abrir mão da minha vontade, dos meus prazeres e viver a vontade dele. E tem muita gente que quer ser arrebatado, tem muita gente que quer subir, mas não tem abrido mão da sua própria vontade. E quem não abre mão da sua vontade não vai subir, não vai entrar no céu. Porque entrar no céu, meu irmão, é entender que você vai ter que renunciar à sua vontade. Então veja, arrebatamento é uma realidade. Já foi muito dito aqui que naquele grande dia o Senhor descerá. Todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus até o dia do arrebatamento, eles vão ressuscitar. Todos, somente aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo, que viveram para Cristo, eles vão ressuscitar. Logo após, todos os vivos na terra subirão e o corpo se transformará, vai ser corpo glorificado e reinará para sempre. Então veja bem, que após o arrebatamento, vence o milênio, ainda acontecerá o milênio. Satanás ele vai ser preso durante 1000 anos. Após os 1000 anos, ele vai ser solto. Ele ainda vai tentar contra a cidade de Jerusalém, mas aí o Senhor vai lançá-lo no lago de fogo. É a sua última menção e a sua derrota. Tem gente que fala que o inferno é de Satanás, que o inferno é o governo de Satanás. Não, irmão, o inferno é castigo de Deus, criado pelo próprio Deus para castigar Satanás, seus demônios e todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. O inferno, eu vou repetir para você entender isso, foi criado para Satanás, seus demônios e todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. Agora pensa comigo, você ir para um lugar onde é castigo de Deus para Satanás. Terrível, né? Mas é a realidade, é a verdade. Após quando Satanás ser lançado no lago de fogo, lançado no inferno, vence o juízo final. E é aqui que eu quero entrar. O juízo final, meu irmão e minha irmã, é para todos aqueles que não aceitaram a Jesus. É para todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. A igreja, o salvo, os santos, só vai passar por um tribunal, tribunal de Cristo. Se chegou no tribunal de Cristo,
é porque já está salvo. Tribunal de Cristo é para recompensa de galardão segundo as suas obras. No tribunal de Cristo, pastor fulano vai receber o seu galardão. Se pastor